Bom dia, pessoal, bom domingo, mais um livro e vamos essa semana com essa obra aqui, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Mais um escritor que retrata esse regionalismo, né? Escreve sobre uma localidade brasileira. E Graciliano Ramos, ele nasceu em 1892 e teve uma vida meio que de itinerantes, né? Como retrata um pouco nessa obra. O pai dele era comerciante, mas os avós tinham fazendas, criadores de gado, vaqueiros, então ele meio que ia de um tipo de profissão para outra, hora comerciante, hora cuidado de fazenda, e faziam essas andanças pelo mundo afora, né? E depois ele casou, ele teve 4 filhos, a mulher dele morreu ainda no nascimento de um dos filhos, né? E depois ele se casa novamente com a Heloísa e tem mais 4 filhos. Depois, então, ao total ele tem 8 filhos, ele vai ser prefeito, mas ele vai renunciar ao cargo. Vai ser oficial de uma grande imprensa, também vai abandonar o cargo. E depois ele vai começar a escrever uma obra atrás da outra, né? Obras maravilhosas que todos vocês conhecem. Então, o livro Vidas Secas vai retratar uma família de itinerantes, né? Lá do sertão, o pai Fabiano, a mãe sim a Vitória, 2 filhos, né? Que nesse livro aqui os filhos não têm nome, e a cachorrinha Baleia. Então o livro já dá um impacto, né? De início, aquela família caminhando aquele sertão sem comida, juntamente com um papagaio e uma cachorra, né? Indo devagar, o filho menor já não se aguenta mais para caminhar. O pai encontra uma fazenda ali onde eles ficam, né? Só que essa fazenda está abandonada, não tem mais nenhum animal ali, porque nenhuma planta vinga naquelas terras secas. No meio do caminho o papagaio morre e eles se alimentam do papagaio, a baleia, a cachorra-baleia se alimenta. A cachorra-baleia consegue pegar um preá e eles se alimentam daqueles pequenos animais, mas passam muita sede e muita fome, até que eles se abrigam nessa fazenda e o tempo parece que vai chover e o pai começa a ficar com uma esperança de que... Então, desde o início do livro, você vai perceber essa desumanização dos personagens. Vai perceber que aquela natureza ali, ela é impiedosa, né? Ela faz com que os personagens sofram o tempo inteiro. E você percebe que o casal, sim, a Vitória e o Fabiano, eles não têm muita cumplicidade, eles estão meio ali sofridos, eles estão agoniados por aquela condição de seca. E sim, a Vitória sempre fica no tempo inteiro no livro sonhando com uma condição melhor, com uma cama de couro, né? Porque ele queria ter uma cama de couro que nem o Tomás Boladeira, mas ela fica com aquela cama de palha, que eles não têm condições, não tem como prover melhores condições de vida. Então você percebe aquele regionalismo do sertão, né, nordestino. Naquela época já que eles passavam aquelas tristezas, sem água, sem comida, a casinha onde eles estão, mas aquilo traz um despertar para eles de uma mudança de vida, né? Só que a seca é cíclica, então quando vem aquela chuva, logo após vem uma seca novamente e retorna aquela condição menos favorável. E ele tem sempre essa impressão, o Fabiano, que é passado a perna, né? Porque ele não consegue muito fazer cálculos, ele é uma pessoa que não é muito entendida, e ele se agarra lá na Senhora Vitória, que é um pouco mais entendida dos negócios, né? Então ele meio que se apega assim à Vitória. Mas um dia ele foi lá para a cidade e foi passado a perna na hora de comprar querosene e um pedaço de tecido. Naquele momento ali que ele está na cidade, ele conhece o Soldado Amarelo convida ele para jogar e ali meio que se enrosca com o Soldado Amarelo e ele vai preso. E lá dentro da prisão ele começa a pensar assim, a Vitória, o que estaria fazendo lá na casa, né? Para cuidar das crianças, sozinha, sem a querosene para esquentar a casinha de noite. Então, ali começa mais um momento que você começa
entender essa dificuldade dos personagens, né? Essa tristeza do narrador. E o narrador, ele consegue esmiuçar todo aquele sentimento daqueles personagens, né? Daquela tristeza, daquela dor de estar naquela condição. E que vai contra tudo aquilo que Graciliano Ramos pensa naquela época, porque Graciliano Ramos faz parte da segunda fase do modernismo. Graciliano Ramos, ele era comunista, então ele era contra toda aquela situação vivenciada pelos personagens, né? Então ele estava fazendo aquela denúncia social, aquele retrato da vida daquelas pessoas que viviam naquele sertão. Então o livro tem muito disso, de apresentar uma realidade regional daquele momento, né? Trazendo a verdade dos personagens, a dor, né? Aquela dor de você não ter acesso às escolas, aquelas crianças sem acesso às escolas, que quando chegavam na comunidade, até teve um dia que eles foram numa festa, eles se sentiam ameaçados de ver aquele aglomerado de pessoas, porque a vida deles era solitária entre eles. Então denuncia esse isolamento social. No Ramos, ele escreveu muitas outras obras incríveis, como São Bernardo, Caetés, né? A infância. Então, muito do que é vivenciado, foi vivenciado, ainda a gente vive. Então o livro faz parte dessa nossa história, né? Dessa busca social que a gente tem no Brasil. Então, nesse domingo fico com esse livro, indico ele para sair dessa zona de conforto que às vezes a gente tá, né? Que tá com condições, você pode ter teu alimento, né? Você pode dar uma educação para os filhos e você começa a verificar. Eu não posso deixar de retratar aqui que o livro tem uma evolução dos personagens. Então, praticamente cada capítulo dá o ponto de vista daquele personagem. Tem um capítulo especial para a cachorra-baleia, porque a cachorra-baleia, para o narrador, ele representa um pouco daquilo que eles vivenciavam, né? A cachorra-baleia, ela queria algo diferente, ela queria se alimentar, ela queria correr atrás dos preás, ela viajava, né, na imaginação dela e tem um capítulo inteiro escrito do ponto de vista da cachorra. E isso é especial, sabe? Porque aqueles personagens, eles estavam sendo colocados numa condição de bichos, né? E o capítulo do ponto de vista da baleia é muito legal, é muito especial. Então, por isso que essa obra é maravilhosa. Ela fez em 2018 80 anos e ainda ela continua sendo referência na nossa literatura.